Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, esse canal é novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos abrir uma leitura para o signo de Aquário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente neste signo, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui por causa de alguém de Aquário, também pode ter alguma mensagem. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar a sua situação. E se você precisa de alguma confirmação importante ou se você se identificar com a leitura, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros, tem os meus links de contato, tem um valor especial para quem fizer a primeira leitura esta semana até domingo. Então vamos lá, abrindo a mesa para Aquário. Rainha de Paus. Rei de Ouros. O 2 de Copas. Valete de Paus. A Temperança. O 9 de Espadas. E o 7 de Ouros. Bom, tem alguém aqui que tem um relacionamento, tem uma estabilidade no relacionamento, mas está com um impulso novo. Só que não consegue sair do plano mental e da avaliação, né? Então, é uma pessoa que tem ponderado muito certas mudanças na vida e isso está gerando bastante ansiedade. Vamos ver do que estamos falando. O 2 de Ouros, caíram duas cartas na mesa, e o 9 de Ouros. O 2 de Ouros cortando com a Rainha de Paus. Rainha de Paus, a gente tem o elemento fogo, os signos são Áries, Leão ou Sagitário. Pode ser que você esteja lidando com alguém desse signo ou tenha forte no seu mapa. Temos essa rainha, essa pessoa que tem muita vontade, né? Assim, que coloca a própria vontade como algo importante, né? E ela tá ponderando muito as situações na própria vida, tentando equilibrar talvez duas situações. O 9 de Ouros cortando com o Rei de Ouros, mostrando aqui alguém do elemento terra. Os signos são Touro, Virgem ou Capricórnio. Pode ser que você esteja lidando com alguém desse signo ou tenha forte no seu mapa. E para além do signo, a gente tem aqui alguém que tem uma estabilidade financeira, né? Alguém que é um pilar financeiro, talvez, no relacionamento, enfim. E alguém que está precisando vivenciar a própria autonomia, que está precisando de um respiro no sentido de fazer coisas para si mesmo, para si mesma. Só um minuto. Precisei tomar um gole de água. O Rei de Espadas cortando com o 2 de Copas. Aqui a gente tem a energia de vocês, né? Signos de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário. Para além dos signos, tem alguém que é muito racional nesse campo dos relacionamentos amorosos e das parcerias, né? Pode ser, tem uma pessoa aqui que encontrou alguém, né? Tem um encontro de alma, tem uma conexão, mas lida com isso de forma muito racional. Vamos ver se a gente consegue conectar tudo isso, porque até agora eu tô achando tudo muito solto. Vamos lá. O 4 de Espadas cortando com o Valete de Paus. Então essa pessoa aqui se mantém muito racional, eu não sei se é você ou alguém que está na sua energia, ela tem o desejo de iniciar algo novo, tem curiosidade, tem impulso, tem vontade, só que ela se mantém parada, assim, ela não quer se movimentar, né? E fica tudo no âmbito das ideias, né? Ela fica, enfim, muito quieta, muito calada, é alguém que não quer comunicação.
O 5 de paus cortando com a temperança. E apesar de uma harmonia aparente, né, essa pessoa se mostra assim, tá tudo bem, se mostra muito equilibrado, se mostra muito em harmonia, em paz, existem conflitos internos muito grandes, né? Então, ela tá aqui parada, ela tá aqui, parece que tá meditando, mas na verdade ela tá vivendo um conflito horroroso dentro dela. Ela não está em paz internamente. A roda da fortuna, cortando com o 9 de espadas. Ela não está em paz internamente, dá pra ver com essa carta, que ela fica muito ansiosa, perde o sono, tá com muita ansiedade, né? E a roda da fortuna mostra aqui que ela sabe, nesses pensamentos, nesse ruminar, né, de pensamentos, em todos esses conflitos internos, ela sabe que alguma mudança muito grande precisa ser feita. E ela resiste a essas mudanças. O valete de copas cortando com 7 de ouros. Então ela avalia, né? Ela tá avaliando talvez os relacionamentos amorosos, a própria vida, enfim, as coisas que ela cultivou ao longo da vida, enfim. Mas ela tem um impulso diferente aqui, né? É como se ela dissesse assim, tá bom, isso eu já fiz, eu já construí isso, já construí aquilo, tô colhendo os frutos disso, daquilo, mas e a minha vida afetiva, e a minha vida emocional? Então ela se vê um pouco como esse valete de copas, como se estivesse começando na vida afetiva, ou precisando mesmo recomeçar na vida afetiva, ver isso de uma outra forma. Não sei se faz sentido. A justiça cortando com o 2 de ouros. Espera só um pouquinho que eu vou acender a luz. Bom, a justiça cortando com 2 de ouros. Aqui eu falava sobre uma figura feminina que ela tem um magnetismo muito grande, alguém que sabe muito o que quer, né? Eu falei os signos são Áries, Leão, Sagitário, você já vê que por esses signos são pessoas que fazem e acontecem, né? Vão atrás daquilo que querem e conseguem aquilo que querem. E essa pessoa tentando equilibrar duas situações e aparece a justiça mostrando esse equilíbrio, mas mostrando essa tentativa de equilibrar, mas de uma forma muito fria, de uma forma muito racional. Eu não sei aonde que essa rainha entra aqui nessa história, mas talvez você saiba. Então, depois, se você quiser me contar nos comentários, eu vou gostar de saber. Não sei se é alguém que tá na sua energia ou se é a sua energia, né? Se é a sua energia do momento, não sei. A Imperatriz cortando com o 9 de ouros. Então aqui eu falava sobre um rei de ouros que talvez ele esteja numa busca que a gente pode chamar até assim egoísta, né? Agora eu quero cuidar de mim, eu quero fazer as coisas pra mim, eu quero comprar coisas pra mim, talvez até uma vaidade, né? Assim, eu quero ficar bonito, ficar bonita, eu quero fazer isso. A Imperatriz, ela confirma isso, né? Mostrando que essa pessoa pode ser um homem ou pode ser uma mulher, mas ela quer entrar nessa energia, né? Nessa energia de alguém que está muito pleno em si, de alguém que se ama profundamente, né? Então, você ou a pessoa que está na sua energia está entrando em contato com uma autoestima muito elevada. O que eu vejo aqui como algo positivo, se é alguém que ao longo da vida fez muitas concessões e não conseguiu cuidar tanto de si. Caiu uma carta no chão. Então vamos lá. O 10 de ouros cortando com o rei de espadas. Então esse rei de espadas que racionaliza, essa pessoa que racionaliza muito uma conexão, que pode ser uma conexão que não tem a ver com o próprio relacionamento. E eu posso estar falando de um relacionamento entre uma rainha de paus e um rei de ouros. Esse rei de ouros, ele às vezes eu acho que externamente ele é essa figura estável, ele é essa figura que traz estabilidade, que traz o dinheiro, que cuida dessa parte assim dentro do relacionamento, né? Mas ele é muito racional também. Então o rei
a figura masculina está representada pelos dois reis e a figura feminina pode estar representada pela rainha de paus. Mas esse 2 de copas aqui é uma outra situação, é o encontro de alma, que não necessariamente é dessas outras duas pessoas. E agora caiu então a carta do 10 de ouros, mostrando que esse rei de espadas, ele racionaliza muito porque ele tem uma estrutura familiar, ele tem algo que depende dele, como se ele fosse uma base para essa estrutura, e por isso ele se mantém muito racional a tudo que foge dessa estrutura. O cavaleiro de ouros cortando com o 4 de espadas. E aqui eu falava sobre ele se mantendo em silêncio, apesar de ter vontade de fazer novos movimentos, né, de ter novos impulsos com esse valete de paus, que tem curiosidade, que tem interesse, que tem muita vontade de fazer coisas novas. O cavaleiro de ouros em contraponto mostra ele continuando, né, o caminho que ele já estava seguindo. Então eu vou seguir aqui com a minha família, eu vou seguir com o meu casamento, eu vou seguir com o meu propósito, eu não vou me distrair. Então eu finjo que não está acontecendo nada internamente e eu continuo. O 10 de espadas cortando com 5 de paus. Bom, tem um sofrimento muito grande aqui, tá? Eu falava sobre os conflitos internos, então tem aqui uma calma aparente e por dentro tá super ansioso, tá vivendo um conflito muito grande internamente entre o que quer fazer e o que faz de fato, né? E o 10 de espadas mostra aqui que é um momento limite, ele tá no limite dessa dor, tá muito difícil sustentar isso, tá doendo demais. O eremita cortando com a roda da fortuna. E eu falava então, né, que no fundo essa pessoa ou você sabe que precisa realizar mudanças, mas se recolhe, né, e não consegue dar passos muito longos, né, vai num ritmo muito lento, fica muito dentro de si, não consegue fazer movimentos fora e nem dentro também. É uma pessoa que se guarda muito, se reserva muito, que guarda muito as coisas dentro de si, inclusive a própria dor. O valete de espadas cortando com o valete de copas. Então aqui eu falava dessa pessoa avaliando tudo que ela já construiu na vida, dela perceber esse impulso do valete de copas nela, né, como alguém que quer buscar explorar a vida dos sentimentos. E aí vem o valete de espadas, que essa pessoa, ela fica só no âmbito das ideias, né? Assim, esse desejo de explorar a vida sentimental acaba indo para a cabeça, né? E fica só no âmbito das ideias. Então pode ser alguém que imagina muito, que cria muitas histórias, pode ser alguém que fique especulando demais as coisas e não concretiza. É isso, vamos pro conselho com o baralho cigano. Se essa leitura tá fazendo sentido para você, comenta. Eu gosto de interagir com vocês nos comentários. E se puder, curte, compartilha e hype o vídeo, que ajuda muito no crescimento do meu canal. O buquê, cortando com a justiça. E aqui eu falava sobre essa rainha de paus, que até agora eu não entendi quem é ela aqui nessa mesa. Mas ela tá aqui, né? E eu falava sobre ela ponderando friamente sobre situações, tentando equilibrar na vida dela, né, essas situações. E o buquê, ele aconselha que, ou ele aconselha ou ele tá falando, essa rainha, ela tá cuidando de si, né, igual ela sempre fez, então assim, isso não é nada novo. Mas como conselho, se é você, essa rainha de paus, é que fala, bom, se você tá fazendo essa escolha, se você tá tentando equilibrar as coisas na sua vida, e se você tá agindo até de uma forma fria, veja se isso tá sendo uma postura que tá te beneficiando, né? E que tá sendo bom para outra pessoa também.
é mais ou menos uma coisa assim. Tá muito nebulosa essa parte da Rainha de Paus. Desculpa aí, Imperatriz. A casa cortando com a Imperatriz. Aqui eu falava sobre esse Rei de Ouros com a autoestima e tal, e querendo se cuidar mais, e querendo se ver como alguém que tá assim muito pleno em si, né, como uma como uma imperatriz. E aqui pode ser homem ou mulher, independente, né? Aqui mostra que é uma pessoa que cuidou muito da vida material e que pode ter sido um pilar dentro de uma casa, né, sustentando tudo, trazendo dinheiro para casa e tal. E que aí essa pessoa desperta e fala, não, mas agora eu quero cuidar de mim, quero proporcionar coisas para mim agora. A casa, ela traz o conselho de que a nossa primeira casa é a gente mesmo, né? Então, faz muito sentido que essa pessoa queira fazer esse movimento, né? Se for você, faz muito sentido que você queira fazer isso. Você primeiro precisa cuidar da sua casa, do seu lar, do seu corpo físico, para você conseguir cuidar das outras pessoas. Esse é o conselho. O cão cortando com o 10 de ouros. Aqui eu falava sobre um rei de espadas que pondera de forma racional alguma conexão emocional, porque ele tem uma estrutura familiar, e o cão, ele vem trazendo a mensagem da lealdade, da honestidade, da parceria, enfim. E não é um conselho propriamente dito, mas é um pouco a complementação, né, sobre esse rei de espadas. É como se o cão dissesse assim, bom, ele é muito fiel e ele é muito leal a essa base, a essa construção que ele fez. Então, por isso, ele age de forma muito racional com tudo que está fora dessa base, né? É muito difícil para ele ter algum comportamento que ele acredite que seja desleal. O mensageiro cortando com o cavaleiro de ouros. E aqui eu falava que ele tem muita vontade de fazer movimentos, ele tem muita vontade de viver algo novo, mas que ele acaba se contendo em si e ele continua seguindo aonde ele tá, né? No relacionamento, na vida estável que ele tem. E o mensageiro dá o conselho para que ele busque um movimento mais um pouco mais acelerado e motivado pelos próprios desejos, né? Aqui com o valete de paus. Então é o conselho para quem é essa pessoa que está racionalizando demais e fingindo que não está acontecendo nada dentro de si e que quer continuar seguindo como se nada estivesse acontecendo. O mensageiro está dizendo, é hora de você seguir de uma outra forma e impulsionado por uma outra energia, pela energia do desejo, daquilo que você deseja fortemente. O urso cortando com o 10 de espadas. E aqui eu falava então que tem uma calma aparente, tem muitos conflitos internos, tem uma dor muito grande de carregar tudo isso, né? Até de manter essa postura, tá tudo bem, tô tranquilo, tá tudo certo, e na verdade a pessoa tá muito mal por dentro e não quer deixar transparecer. O urso, ele fala sobre essa autoproteção, né? Então na verdade uma pergunta, não é um conselho, por que você se protege tanto, né? Por que você quer esconder tanto essa dor? Qual é a sua motivação para isso? A cobra cortando com o eremita. Então, assim, essa pessoa muito fechada, muito recolhida, passando por muitas noites sem dormir, tá muito ansiosa, sabe que precisa realizar alguma mudança e tem um desejo. Aqui são duas coisas, né? Tem um desejo que continua pulsando dentro dessa pessoa e que faz ela querer mudar a vida, né? Faz ela querer mudar completamente o rumo da vida dela. E a cobra aqui também está simbolizando o quanto que é nocivo fingir que não está acontecendo nada e se recolher dessa forma, né?
o quanto que isso é nocivo para ela própria. Então, assim, se é você que tá agindo com essa postura, isso daqui uma hora vai explodir, vai fazer mal, tá? É como se fosse um veneno corroendo aí você por dentro, né? E isso vai acabar explodindo em algo, é isso que a cobra tá dizendo. Que parece que você tá guardando tanto desejo que uma hora a dor da não realização dos seus desejos, ela vai acabar te corroendo por dentro. É forte, né? O caixão, eu sabia que ia cair essa carta. Cortando com o valete de espadas. Então aqui é hora de transformar. O caixão fala que é hora de mudar, é hora de transformar. Não dá mais para ficar só avaliando, não dá mais para ficar só no âmbito das ideias, a mudança que você quer gerar, né? Não dá para você ficar guardando as 7 chaves do seu desejo, essa necessidade de conexão emocional que tem aqui com o valete de copas. Então, o convite é para uma transformação profunda. É isso que eu tenho para vocês, Aquário. Eu espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!